estou grávida de gêmeas idênticas. Eu gostaria de entender qual a razão, explicação da doutrina espírita para gestações assim gemelares. Olha só, existem dois, você deve saber, né, que você está como mãe de gêmeos, existem dois tipos de gemelitudes. Existem as gestações gemelares, que são feitas a partir de dois óvulos distintos. A mulher, ela ovula uma trompa por vez, um mês na trompa esquerda, um mês na trompa direita, e assim vai. Cada mês num lado diferente, porque vai que um lado esteja ruim, ele fica testando um lado e o outro. E assim vai acontecendo. Esse é o modelo, digamos assim, esperado da natureza. Mas pode acontecer de repente, a mulher ter uma dupla ovulação. Ela ovula 2 óvulos no mesmo mês. Quando ela ovula 2 óvulos, ela pode ter 2 filhos no mesmo mês, até de pais diferentes. Ela pode ter um relacionamento sexual com um primeiro, com determinadas características físicas, e ter uma segunda relação com o outro, no dia seguinte ou 2 dias depois, com características físicas completamente diferentes. Os 2 ovos fecundam, descem da trompa para o útero, e ali eles vão se desenvolver como gêmeos fraternos, gêmeos heterozigotos, gêmeos falsos, que é 90% dos casos das gestações gemelares. Quando nascer, pode nascer um homem e uma mulher, pode nascer um com uma característica física, outro com outra, eles não são obrigatoriamente nem sequer parecidos, eles são apenas parceiros da mesma barrigada, mas gêmeo mesmo, não são gêmeos falsos. O caso que está falando, você tem gêmeas idênticas, então é um outro fenômeno do ponto de vista físico. Um único óvulo, um único espermatozoide. Sim, não são 2 espermatozoides, não, é só um mesmo. Um espermatozoide encontrou um óvulo, formaram um único ovo. Formou um ovo só, um ovo. Esse ovo único se dividiu. E ao se dividir nas divisões que acontecem naturalmente no processo de embriogênese, aconteceu que essas células que foram se formando criaram características independentes, que a ciência oficial não explica, e pimpa, tornaram-se 2 indivíduos. Na mesma placenta, criaram-se 2 pessoas. Como se originaram do mesmo ovo, elas são idênticas, mesmo sexo e extremamente parecidas, tipo Ruth e Raquel, né? Parecidíssimas uma com a outra. Resultado, essas criaturas que vão surgir, elas têm o mesmo DNA de maneira mais prática, né? Pode ter algumas diferencinhas que são naturais das mutações, mas, a rigor, o DNA delas é o mesmo. Mas, apesar de terem o mesmo DNA, os espíritos que animam esses corpos são diferentes. Não existe vinculação do ponto de vista espiritual, para dizer assim, uma gosta de matemática, a outra também vai gostar. Não, elas podem ter interesses distintos, pensamentos distintos, formas de funcionar distintas. Por quê? Porque o fato de serem gêmeas, inclusive idênticas, não determina que elas possuam a mesma personalidade. São espíritos diferentes que estão entrando na vida física pela mesma oportunidade e utilizando do mesmo genoma. Mas o que o Espiritismo explica sobre isso? A justificativa para a gemelitude são várias. Pode ser a possibilidade de espíritos que se gostam muito e que decidem vir juntos pela identidade de propósitos. Pode ser espíritos que não se gostam e, por isso, acabam vindo juntos pela rejeição que eles têm. Pode ser que sejam espíritos que precisam vir na mesma época, porque será necessário que eles estejam na mesma idade para determinada experiência que a família vai passar. Vou dar só um exemplo. O casal vai experimentar uma doença grave. E nessa doença grave, o pai ou a mãe poderão ficar... Estou só uma hipótese, não é para você pensar que é a questão, Lara, para você entender. Aí a mãe vai ficar doente e não vai conseguir realizar o trabalho de atendimento no lar. O pai vai ficar sozinho.
Então, os espíritos, nós vamos juntos, e nós teremos 15 anos quando isso acontecer, a gente vai poder ajudar melhor o meu pai. Porque se eu for com 15 e a outra for com 12, não vai dar certo, a gente tem que ir com a mesma idade. Ou vai acontecer alguma coisa na família que elas precisam estar na mesma idade para saírem juntas, irem estudar numa outra cidade juntos, para fazerem companhia juntas. Então, a natureza da prova atrai esses espíritos. Então, são 3: laços de afeto, laços de desafeto, ou a natureza da prova pode justificar que os espíritos venham na mesma época. Agora, para os pais, duplo trabalho, 2 fraldas, 2 banhos. Eu tive filhos com diferença de 1 ano e 10 meses. Eram quase gêmeos. Deu bastante trabalho. Então, eu e Sâmia passamos um apuro nesse período em que os 2 eram muito pequenininhos e tinham que cuidar dos 2 ao mesmo tempo. Para nós vai ser muita tarefa para fazer, mas, do ponto de vista espiritual, essas 3 condições são as que são apresentadas na literatura espírita.